Muito bem, tô de volta aí com mais uma dose de homeopatia matemática, trazendo uma questãozinha muito legal da banca CESP, lá de 2015, enviada pelo meu querido Gleison Rocha, queridão que sempre tá atento aí nas minhas lives, sempre participativo. Gleison, valeu pela sua dúvida, valeu por ter enviado para mim, para aquele nosso e-mail clássico, ahoradamatematica1@gmail.com, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida que queira que eu resolva em vídeo, é só mandar para esse e-mail que eu teria um prazer imenso em ajudar vocês. A hora da matemática, matemática1@gmail.com. Aqui é um Mzinho, tá? Beleza, Gleison? Obrigadão aí pela sua participação. Ok, vamos então para a questão que o Gleison enviou. André, Bruno e Carlos são técnicos do TRE, começam a analisar no mesmo instante e individualmente as prestações de contas de campanha de 3 candidatos, compostos de 60 documentos cada uma. Cada um dos técnicos deveria analisar as contas de um candidato só. Ao terminar a análise da sua parte, o Carlos, sem perder tempo, passou a ajudar o Bruno. E quando os dois terminaram a parte do Bruno, foram ajudar imediatamente o André, até que os três juntos terminaram todo o trabalho, cada um mantendo o seu ritmo até o final. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando que em 10 minutos o André analisa 2 documentos, o Bruno 3 e o Carlos analisa 5, ele é obviamente o mais rápido. Tá? O primeiro item diz que quando o Carlos concluiu a análise da sua parte de documentos, André e Bruno haviam analisado juntos a mesma quantidade de documentos que Carlos, juntos, né? Então, a primeira parte dessa questão era o texto principal, tinham vários itens sobre ela, né? Esse primeiro item, que é justamente essa aqui, é bem interessante, porque a gente tem que entender o seguinte: todos eles tinham 60 documentos para analisar, tudo bem? O Carlos analisa 5 em 10 minutos. Então a gente pode fazer uma regra de 3 bem simples, envolvendo quantidade e o tempo aqui em minutos, bem? Então, para o Carlos, a regra é que ele faz 5 documentos em 10 minutos. Eu quero saber em quanto tempo ele vai fazer 60 documentos. Regra de 3 simples e direta, quanto mais tempo, mais documentos ele analisa. Faz o cruzamento, vai achar 5x igual a 60 vezes 10. Nem perde o tempo multiplicando 60 por 10, dica que eu sempre dou quando resolvo questão de regra de 3 simples, ou até as compostas, né? Primeiro você vai cortar o 5 com 10, que é um corte muito tranquilo. Fez esse corte, você vai achar então que o tempo que o Carlos demorou foi de 120 minutos, ou seja, 2 horas, tudo bem? Então, pensa em 2 horas que foi o tempo que o Carlos demorou para fazer todo o seu processo. Ok. Pensando em 2 horas, em 120 minutos, né, é melhor pensar em 120 minutos mesmo, né? 120 minutos. Por uma mesma regra de 3, claro, pela mesma estrutura, mas óbvio que uma montagem distinta, ou até por lógica, para quem for mais atento, você vai descobrir que nesses mesmos 120 minutos, nessas mesmas 2 horas, o André, né? Agora para o André, tá? O André, ele analisa 2 documentos em 10 minutos. Quantos documentos em 120 minutos? Pode fazer para o André, pode fazer para o Bruno e depois somar. Mas você pode ser mais rápido, porque como esse aqui é o tempo que cada um demora para fazer a sua parte individual, a gente pode pensar que juntos, André mais Bruno, já pensando na dupla, faria 5 documentos, ou analisaria 5 documentos a cada 10 minutos. Então, quantos documentos eles fariam em 120 minutos? De onde você tirou 5? Da soma do que cada um faz nos mesmos 10 minutos. Cada um trabalhando no seu cantinho, não há interferência de um no outro. Bem? Resolvendo aqui essa regra de 3 simples e direta, vamos achar 10y igual a 5 vezes 120. Você já sabe, mas não custa lembrar. Não multiplique o 5 pelo 120, vai perder seu tempo. Deixa como está e corta os 10 com 120 bem bonitinho. Você vai achar que o y é igual a 60 ou 5 vezes 12. Isso significa que nas mesmas 2 horas, nos mesmos 120 minutos, portanto, o André e o Bruno resolvem ou analisam 60 documentos, que é a mesma quantidade que o Carlos analisa, porque o Carlos termina a parte dele em 2 horas. Então, em 2 horas, o Carlos finaliza a parte dele e vamos que vamos, beleza? Tranquilo? Primeiro item, então, tá aí analisado. Analisado o primeiro item aí, bem bonitinho, tá? Para não perder esse prumo da jogada, vamos para o segundo item. Vamos finalizar aqui, vamos para o segundo item, para a gente não perder o prumo da jogada. Vale a pena conferir os 2 itens, tá? Então, o gabarito desse era certo, bem? E aqui vem o segundo item, ó, sem medo de ser feliz, gente. Segundo item, mesma lógica, mesma ideia. O que a gente já sabe para preparar o segundo item? Que no período de 120 minutos, vou começar aqui com um pretinho, 120 minutos,
A André, o Bruno e o Carlos, cada um fez a sua parte de análise de processo, de contas, né? Tudo bem? Então tá. O que a gente pode fazer aqui então e entender? Que depois de 120 minutos, o Carlos já fez 60, tá? Então ele tinha 60 inicialmente, fez 60, não sobra nenhuma, ele zerou a conta dele. Tudo bem? Então ele não tem mais nenhuma a conta a analisar depois de 2 horas. Se a gente for pensar em André e Bruno juntos fizeram as 60, que é o item anterior, beleza, mas quanto cada um fez individualmente? Pode fazer a regra de 3, você pode pensar. Se o André analisa 2 documentos em 10 minutos, quando eu pego 120 minutos, eu divido em blocos de 10. São 12 blocos de 10. E cada bloco de 10 eu tenho 2 questões, ou melhor, 2 documentos analisados. Então são 12 vezes 2, seriam 24 documentos analisados, tudo bem? Então o André analisou em 2 horas 24 documentos, tudo bem? O Carlos analisou os seus 60, a gente sabe que ele já finalizou. E, pela mesma lógica, por uma continha rápida, ou por regra de 3 para quem preferir, a gente sabe que em 2 horas o Bruno também passa por 12 períodos de 10 minutos, né? Porque a gente pega 120 minutos e divide em grupinhos de 10, são 12 períodos, 12 intervalos, 12 ciclos. Cada ciclo ele resolve ou analisa 3 documentos. Então 12 vezes 3, ele teria analisado 36, tudo bem? Fechando a conta aqui, como cada um tinha 60 inicialmente, o Carlos tinha 60. Em 2 horas fez os 60 dele, zerou. Pode ajudar o próximo, que no caso seria ajudar o Bruno. O Bruno tinha 60. Como já fez 36, faltariam 24. E o André fez 24. Como tinha também 60, quanto que é 60 menos 24? 36. Isso é o que resta para cada um deles após justamente essas 2 horas ou esses 60 minutos. Bem? Tranquilo? Agora pensa comigo. Esquece agora um pouco o Carlos. O Carlos zerou a parte dele e vai ajudar o nosso querido Bruno. Na mesma ideia que foi o item anterior, o Carlos e o Bruno juntos, né? Juntos, Carlos e Bruno, fazer aqui em laranjinha, eles fariam ou analisariam 8 documentos a cada 10 minutos. Tudo bem? Concorda comigo? Por que 8? Porque o Carlos analisa 5 e o Bruno analisa 3. 10 minutos é isso que eles vão fazer. Vão analisar 8 documentos. Então, como faltam ainda para o Bruno 24, quando o Carlos termina a parte dele, né? Eles estão ali analisando, o Carlos fala, opa, acabei minha parte. Aí o Bruno se dá conta que ainda faltam 24, ele só fez 36. Se eles juntos, a partir desse momento, para fechar esses 24 processos, esses 24 contas, eles fazem 8 a cada 10 minutos, para matar esses 24 aqui, estariam de mais 3 vezes 8. Né? São 8 a cada 10 minutos. 8 em 10 minutos, mais 8 em outros 10, mais 8 em outros 10. Pode fazer até a regra de 3, né? 8 documentos em 10 minutos, 24 documentos em X minutos. Tu vai achar mais meia hora, tudo bem? Então já se gastaram 2 horas no tempo inicial para o Carlos encerrar a parte dele. Agora mais meia hora para o Bruno encerrar a parte dele. Tudo bem? Por que meia hora de novo? Porque se juntos eles fazem 8 documentos em 10 minutos, em 30 minutos vão fazer 8 mais 8 mais 8, total de 24 documentos. E aí zera a parte do nosso querido Bruno, tudo bem? Então passam mais 30 minutos. E aí o Bruno zerou a parte dele, o Carlos também está zerado. E agora vai todo mundo ajudar o André, bem? Só que nesses 30 minutos, olha que detalhe, nesses 30 minutos aqui, o André já resolveu mais alguma coisa, né? O André já foi resolvendo algumas questões, porque, pensa, o tempo está passando, então deu start. 2 horas de trabalho, o André tinha feito 24, faltavam 36. O Bruno tinha feito 36, faltavam 24. O Carlos tinha feito 60, zerou a parte dele. Isso em 2 horas, olhando para a timeline. Deu 2 horas, o Carlos pulou para ajudar o Bruno. E aí, em mais meia hora, ele e o Bruno, Carlos e Bruno, fecham a parte do Bruno. Naquela regra de 3 que a gente acabou de montar. Só que nessa meia hora, o próprio André já resolveu alguma coisa, né? Porque o André ele faz 2 questões em 10 minutos. Então, em meia hora, ele vai fazer 6 questões. E faltariam ainda 30. E passaram 30 minutos. Aqueles 30 minutos que aqui, ó, estão aqui em cima. Meia hora. Bem? Porque na meia hora que o Carlos vem ajudar o Bruno, o André segue trabalhando. Ele não para e fica olhando, ah, legal. Não, ele toca a ficha. Só que ele é mais lento. Então, em 30 minutos, ele vai gastar o quê? Ele vai resolver quantas, na verdade? Ele vai resolver 2 a cada 10 minutos. Então, 2, 10 minutos, mais 2, 20 minutos, mais 2, 30 minutos. Ele resolve 6.
Faltam 30. E eles juntos, né? Eles resolvem 10. Analisam 10 contas juntos. 5 o Carlos, 3 o Bruno e 2 o André. Então faltam 30. E eles fazem 10 análises de documentos ou de contas a cada 10 minutos. Então, para acabar a questão, faltando aqui 30 contas a serem analisadas, 30 minutos. Né? É uma por minuto, praticamente. Então, se faltam 30, mais 30 minutos, mais meia hora. Bem? Então, o tempo total para eliminar todas as análises de contas seriam de 3 horas. 2 horas em que o Carlos encerra a parte dele, os outros já vêm fazendo alguma coisa, mais meia hora com o Carlos ajudando o Bruno e encerrando a parte do Bruno que faltava, e mais meia hora para o Bruno e o Carlos ajudarem o André. Em mais meia hora eles fecham as 30 que faltavam do André, beleza? Total de 3 horas, e olha o que o item fala, ele fala que é mais de 5 horas. Então, Gleison, meu querido, esse teu item aí, ele tá dado como errado, beleza? Questão bem interessante, mesmo texto de apoio, 2 itens. Aproveitei e fiz os 2 aí. Espero que vocês tenham gostado, porque são realmente 2 questões muito interessantes, muito boas mesmo. E se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever nos nossos canais aí virtuais, nosso YouTube, nosso Instagram. E se inscrever no nosso canal do YouTube, você está sempre por dentro aí das novidades, questões, lives, conteúdo. Tudo para te ajudar na tua caminhada aí rumo à tua aprovação. Afinal de contas, aqui a matemática é sem trauma, beleza? Bons estudos, foco total e até a próxima.